Boa tarde, a paz de Cristo, o amor de Maria. Meu nome é Adriana Guedes, sou de Salvador e faço parte da Igreja Santo Antônio. Venho aqui na comunidade Nossa Senhora do Sorriso para pagar minha promessa e dar o meu testemunho. Posso começar com o testemunho? Uma certa noite, eu indo para casa, eu cheguei, o local onde meus pais moram era um sítio e não tinha energia. Então, uma voz sempre pedia que eu voltasse, mas eu continuei. E eu tinha medo de olhar para trás. E eu seguia, e a voz sempre pedindo, volta, Adriana. E eu não obedecia aquela voz, e eu segui. Quando chegou em um determinado local, a voz pediu, olhe para trás, Adriana. Eu continuei a seguir. Depois, novamente, aquela voz pediu, olhe para trás, Adriana. E aí eu olhei. E vi um homem atrás de mim. E a voz pediu, corra. Eu corri. Quando chegou numa descida, eu parei para olhar para trás. Aí, um homem me pegou, botou uma faca no meu pescoço e pediu que eu não gritasse, porque ele me matava. Eu achei que era assalto, porque eu tinha na minha bolsa R$1.000, né? Eu tinha 20 anos nessa época. Então eu fiz assim, poxa, eles descobriram que eu estava com esse dinheiro. Só que eu falei, o dinheiro está na bolsa, pode levar. E eles falaram, eu não quero dinheiro de você. Não é o dinheiro que a gente quer. Então eu entrei em lutas corporais com ele, né? Foram mais ou menos uns 40 minutos de luta e ele me batia muito. E eu consegui, eu tinha um gás, né, que eu tinha ganho de um colega, e eu consegui jogar esse gás nele. Só que aí o gás veio tanto para mim quanto para ele. Ele me soltou, a gente ficou muito tonto. E eu desci a ladeira correndo. Quando eu recebi, só foi um pontapé nas minhas costas. E eu caí. E aí ele me bateu muito. Quebraram minha boca, meu nariz, né? Deu muito chute nas minhas costas. Pisou muito nas minhas pernas. Eu não sentia minhas pernas, eu não sentia minhas costas. E eu gritei muito e eu perdi a voz. Eles saíram me arrastando para um pasto. Tinha uma cerca de arame enfarpado e eu segurei nessa cerca. E quando eu olhei, tinha mais dois. E por incrível que pareça, um era colega meu de sala. E eu não tinha mais voz. E aí eu só ficava olhando para eles e ele me batia e falava, não olhe para mim porque eu não quero lhe machucar. E com uma faca no meu pescoço. Então eu me ajoelhei. Neste momento eu ajoelhei. Eu abaixei a cabeça e comecei a rezar, né? Eu pedi a Deus que Deus me ajudasse, porque Ele poderia me tirar dali. E aí eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria. E eu apanhando. Quando passou um instante, minha voz voltou. E eu consegui falar para eles que eu iria me entregar. Porque eles não estavam querendo dinheiro, nem nada que eu tinha ali. O que eles queriam mesmo era me estrupar. E eu falei com eles que eu ia me entregar sim, né? Se eles só soltassem a minha blusa, porque eu não estava conseguindo passar embaixo da cerca, eles segurando a minha blusa. Quando eles me soltaram, eu peguei a perna de um e dei uma mordida. Então quando ele veio para jogar a faca em mim, um clarão do meu lado direito apareceu. E uma mulher flutuando, ela falou, levante, porque não vai nada acontecer com você. E eu ficava falando, levantar como? Se eu não sinto minhas pernas. E ela falou, levante. Quando eu ouvi essa voz, um homem gritou, quem está aí? E eu falei, Adriana, a filha de Noêmia. E o rapaz, que Adriana? E eu respondia, a filha de Noêmia. E aí o rapaz desceu ligeiro, chamou a mãe dele. Daí eu não vi mais nada.
eu caí já desmaiada, eu não sabia mais nada, não tinha visto mais nada. Quando eu acordei, eu estava com uma senhora e o filho dela ao meu redor, né? Toda ensanguentada, me levando para casa, para me entregar aos meus pais. E eu falava, eu não sinto minhas pernas, e eu não sinto meus braços, e eu dizia, e aquela mulher que estava aqui do meu lado? E a senhora falava, não tinha mulher nenhuma aqui. Eu dizia, sim, uma mulher que estava aqui pediu que eu levantasse. E ela falava, não, só tem eu e meu filho aqui, não tem mais ninguém aqui. E eu saí com aquilo e falei com minha mãe, né? No outro dia, nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu não consegui fazer mais nada, né? E aí todo mundo pedindo para eu ir para o hospital. E eu falava, minha mãe, uma mulher apareceu para mim e pediu que eu levantasse, que eu ia conseguir andar, mas eu não sentia o meu corpo. E eu fiquei com aquilo, quem é essa mulher? Como é aquela mulher que estava flutuando com aquele manto, né? Eu fiquei sem saber quem era aquela mulher. Só que eu dizia, é Nossa Senhora. A única coisa que eu pensava era isso. Esse foi a primeira vez que Nossa Senhora apareceu para mim. Da segunda vez, eu estava em depressão. Depressão profunda. Eu não tinha ânimo para nada. E a única coisa que eu queria era a morte. Eu pedia muito para morrer, porque minha vida não fazia mais sentido. Eu sofria muito. Eu não queria comer, eu não queria beber, eu não tinha ânimo nem para arrumar minha casa, para cuidar de meu filho, nada. E eu dizia, estou fazendo o que aqui, pai? Por que não me leva logo? Quantas vezes passou na minha mente de eu tirar minha própria vida? Porque a vida para mim ela não fazia mais sentido, né? Quando foi uma sexta-feira, eu cheguei do trabalho, eu trabalhava com as irmãs da Providência, né? E eu chego no trabalho, saio do trabalho, pego o trabalho às 9 da manhã e saio às 18 horas. E quando eu cheguei em casa, estava passando a Ave Maria, eu liguei o som bem baixinho e deitei na minha cama. E foi aquele sono assim, muito leve. E uma mulher apareceu ao lado da minha cama, flutuando, com um manto azul. E falou, tudo na sua vida vai melhorar. A partir de hoje, você não vai ter mais depressão, porque eu estou aqui. E eu perguntei, quem é você? Ela disse, eu sou Nossa Senhora do Sorriso. Muita gente não me conhece. Leve o meu nome. E o homem da sua vida, ele está para chegar. E eu perguntei, Nossa Senhora do Sorriso? E ela só repetiu que sim. E foi afastando da minha cama, com um sorriso muito lindo. E aí eu assustei. Quando eu assustei, a cortina do meu quarto balançava para um lado e para o outro, sem ventilador tá ligado. E eu nunca tinha ouvido falar em Nossa Senhora do Sorriso. E aí eu perguntei, Nossa Senhora do Sorriso? Eu ficava fazendo essa pergunta para mim mesmo. Eu nunca ouvi falar. Então numa segunda-feira eu cheguei na escola falando com meus colegas, e meus colegas davam risada, né? E um colega meu falava, você está inventando mais uma Nossa Senhora? Eu nunca ouvi falar. E aí eu fiquei, mas ela apareceu para mim. Então eles sempre ficavam perguntando se eu estava... Sempre quando eu chegava no colégio, eles falavam, e aí, qual a Nossa Senhora que apareceu para você hoje? Né? E ficavam inventando nomes. Uma colega minha, Elza, que é a secretária da escola, ela falou para mim, perguntou como foi, né? O que foi que tinha acontecido. E quando eu contei para ela, ela falou assim, foi para a internet e fez, qual dessa Nossa Senhora, Adriana? Foi a que você viu. E eu disse essa é a Nossa Senhora do Sorriso e ela existe sim. E se isso aconteceu com você, é porque você foi escolhida, porque não é qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa que elas aparecem. A pessoa tem que ser escolhida. Então, minha filha, você precisa se cuidar mais, né? E ter mais fé. Você precisa acreditar mais. Então, eu fiquei muito, eu digo, meu Deus, Nossa Senhora do Sorriso.
E aí eu saí a procurar e levar o nome dela como ela me pediu, né? Que eu levasse o nome, porque muita gente não conhecia. E aí eu saí de Salvador à procura, fui em vários lugares onde vende, perguntava e o povo falava, não, eu nunca ouvi falar, né? E aí, quando eu chegava numa loja, o povo não sabia, aí eu começava a contar a história, né? Era Nossa Senhora do Sorriso de Santa Terezinha, que ela tirou Santa Terezinha do leito da morte, quando Santa Terezinha estava em depressão. E ela apareceu para mim, e o povo ficava encantado com a história dela. E aí eu saí, nada, não encontrei. Quando foi uma certa vez, este homem que está aqui bateu na minha porta e me pediu em namoro. E eu comecei a namorar com ele. Com 2 dias ele me pediu em noivado e eu fiquei noiva. E com 1 ano nós começamos a preparar o casamento e casamos com 2 anos de namoro. Completamos 2 anos de namoro em 21 de abril de 2015 e casamos 23 de maio de 2015. Então, assim, esse homem que